Olá, pessoal. Preparem-se para mais um vídeo no Mago do Reddit. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Pais exigiram que eu desse os meus $30.000 que economizei para minha faculdade, para minha irmã, filha de ouro, comprar um apartamento. Sou homem de 19 anos, e atualmente sou estudante universitário. Meu relacionamento com minha família sempre foi um pouco tenso, principalmente por eu ser muito diferente do resto deles. Trabalhei duro para alcançar o que tenho, mantendo boas notas e até conseguindo uma bolsa de estudos para a faculdade. Achei que meus esforços finalmente me renderiam algum respeito, mas não foi o caso. Meus pais sempre favoreceram minha irmã. Ela é mimada, egoísta e acostumada a conseguir o que quer. Está claro para mim há muito tempo que eles a veem como a filha de ouro, enquanto eu sou apenas o responsável que precisa lidar com as coisas sozinho. Toda vez que ela faz algo errado, sou eu quem tem que resolver ou fazer sacrifícios por ela. Ao longo dos anos, consegui economizar $30.000 para a faculdade. Isso não foi fácil. Ganhei a maior parte desse dinheiro através de empregos de meio período e bolsas de estudo. Esse dinheiro significa tudo para mim. É meu bilhete para um futuro onde não dependo de ninguém. Mas, para meus pais, aparentemente, era apenas mais um recurso a ser explorado quando minha irmã estava sem dinheiro. Minha irmã, Sarah, tem 24 anos, mas você não perceberia isso pelo jeito que ela age. Ela foi mimada a vida toda, sempre conseguindo o que quer sem mover um dedo. No momento, está desempregada há algum tempo. Ela diz que está resolvendo as coisas, mas na verdade, só passa o tempo deitada sem fazer nada. Apesar disso, decidiu que precisa de um novo apartamento, algo chique em uma parte nobre da cidade. Claro, ela não tem poupança ou renda para pagar por isso. Uma noite, meus pais me chamaram e me disseram que Sarah havia encontrado o lugar perfeito, mas estava sem dinheiro para o depósito. Eles exigiram que eu entregasse toda a minha poupança para a faculdade, $30.000, para ajudá-la a garantir o apartamento. Fiquei atônito. Eles não pediram, eles exigiram. E então veio a bomba. Se eu recusasse, eles disseram que eu poderia arrumar minhas coisas e sair. Deixaram claro que meu futuro era menos importante para eles do que garantir que Sarah estivesse confortável. Eles não pararam por aí. Minha mãe usou o argumento de que a família vem em primeiro lugar e meu pai disse algo sobre como Sarah sempre esteve lá por mim, o que é uma completa mentira. Eles tentaram me fazer sentir culpado, dizendo que, se eu fosse um bom irmão, faria isso sem hesitar. A manipulação emocional foi forte. No começo, eu nem conseguia falar. Estava em choque, completamente pego de surpresa pela exigência deles. Perguntei como eles podiam achar justo tirar tudo o que eu trabalhei para conquistar e dar para Sarah, que não tinha feito nada para ajudar a si mesma. Meu pai apenas deu de ombros e disse que era sobre manter a família unida. Minha mãe disse algo sobre como Sarah precisava desse apartamento mais do que eu precisava da minha poupança. Foi quando percebi que, não importava o que eu dissesse, eles não iam me ouvir. Eles não se importavam com o que era justo, só se importavam com Sarah. Nos dias seguintes, foi um caos, constantemente ponderando minhas opções. Pensei em ceder para evitar ser expulso, mas quanto mais pensava nisso, mais percebia o quão errado isso era. Por que eu deveria sacrificar tudo o que trabalhei para conquistar só porque minha irmã não se preocupava em cuidar de si mesma? Mas, por outro lado, manter minha posição significava arriscar tudo. Eu não tinha para onde ir se eles me expulsassem. Estava sozinho. Até considerei entrar em contato com alguns membros da família mais distante, mas sabia que não adiantaria. A maioria deles estava tão iludida com a atuação de Sarah quanto meus pais. Sentia-me preso, como se, não importasse o que eu escolhesse, perderia algo importante. Finalmente, decidi que não ia deixá-los me intimidar. Comecei a pesquisar meus direitos legais. Sabia que, como adulto, eles não podiam simplesmente pegar meu dinheiro sem o meu consentimento. Também me certifiquei de proteger todos os meus documentos importantes, como certidão de nascimento, passaporte, informações bancárias, caso as coisas piorassem. Comecei até a arrumar minhas coisas discretamente e mover alguns dos meus pertences para a casa de um amigo, caso precisasse sair rapidamente. Sabia que precisava estar preparado para o pior cenário: ser expulso sem ter para onde ir. Então, entrei em contato com o escritório de habitação da minha faculdade para ver se tinham alguma acomodação de emergência disponível. Não tinham, mas me indicaram alguns recursos locais que poderiam ajudar. Não era muito, mas era alguma coisa. Quando finalmente confrontei meus pais, fui firme. Disse que não havia chance de eu entregar minhas economias e que, se eles realmente quisessem me expulsar por isso, eu estava pronto para sair. Meu pai ficou furioso, me acusando de ser egoísta e ingrato. Minha mãe começou a chorar, dizendo que não podia acreditar que eu estava disposto a destruir a família por um pouco de dinheiro. Se era realmente pouco dinheiro,
Por que eles não pagam então? Sarah, é claro, teve um ataque de fúria. Ela gritou que eu estava arruinando a vida dela e que eu não me importava com a felicidade dela. Meus pais apenas ficaram lá, me encarando, esperando que eu cedesse. Mas eu não cedi. Disse que, se eles quisessem que eu saísse, eu estaria fora até o final da semana. Os dias seguintes foram um inferno. Meus pais mal falavam comigo, e quando falavam, era só para lançar mais culpa sobre mim. Minha mãe começou a me dar o tratamento de silêncio, enquanto meu pai fazia comentários sarcásticos sempre que eu estava por perto. Sarah se recusava a me olhar, como se eu tivesse atraído pessoalmente. Eles continuaram com as ameaças e a chantagem emocional, tentando me desgastar. Apesar do ambiente hostil, continuei me preparando para sair. Secretamente, movi o resto dos meus pertences para a casa do meu amigo e fiz arranjos para ficar com eles temporariamente, se necessário. Também entrei em contato com outros amigos, deixando-os saber o que estava acontecendo. Eles ofereceram apoio e até sugeriram que eu considerasse tomar medidas legais se as coisas piorassem. O ponto de ruptura veio uma manhã, quando descobri que meus pais tentaram acessar minha conta bancária. Eles achavam que poderiam simplesmente pegar o dinheiro e lidar com as consequências depois, mas eu estava um passo à frente deles. Já tinha esvaziado a conta e a fechado. Quando eles perceberam o que eu tinha feito, ficaram furiosos. Meu pai gritou comigo, me chamando de ingrato e dizendo que eu estava destruindo a família. Minha mãe apenas chorava e continuava perguntando como eu podia fazer isso com eles. Mas eu não recuei. Disse a eles que haviam cruzado uma linha e que eu estava cansado de ser o bode expiatório deles. Se quisessem que eu saísse, eu sairia, mas não receberiam um centavo do meu dinheiro. Eu sabia que sair em silêncio permitiria que eles contassem a história do jeito que quisessem, então decidi tomar controle da narrativa. Postei um relato detalhado do que havia acontecido nas redes sociais. Incluí tudo, como eles tentaram me forçar a entregar minhas economias, as ameaças, a manipulação emocional. Até postei capturas de tela das mensagens deles e do alerta do banco mostrando as tentativas de acessar minha conta. Para garantir que a mensagem fosse recebida, marquei não apenas meus pais e minha irmã, mas também alguns dos amigos e membros da família estendida deles. Eu queria que todos soubessem a verdade. A reação foi imediata e esmagadora. A maioria das pessoas ficou do meu lado, oferecendo apoio e criticando meus pais e minha irmã pelo comportamento deles. Alguns dos meus familiares estendidos entraram em contato, chocados e decepcionados com o que haviam descoberto. Eles não tinham ideia de que as coisas estavam tão ruins. Algumas pessoas, principalmente os amigos próximos dos meus pais, tentaram defendê-los, mas foram abafadas pelas críticas. Não demorou muito para que a notícia se espalhasse. Colegas e amigos dos meus pais começaram a se distanciar, e ouvi dizer que os planos de Sarah para o novo apartamento foram por água abaixo quando o proprietário descobriu o que estava acontecendo. Ela ficou furiosa, culpando-me por arruinar a vida dela, mas eu não me importei. Todos eles trouxeram isso sobre si mesmos. As consequências foram brutais para meus pais. A imagem cuidadosamente cultivada de uma família perfeita foi destruída. Os relacionamentos de trabalho do meu pai ficaram tensos à medida que seus colegas começaram a vê-lo de uma forma diferente. Minha mãe, que se orgulhava de seu status social, se viu sendo discretamente excluída dos seus círculos habituais. E a minha irmã Sarah, ela perdeu a chance do apartamento que tanto queria e ninguém estava correndo para oferecer outro a ela. Depois do confronto, fui morar com um amigo que me apoiou. Não era o ideal, mas era melhor do que ficar naquele ambiente tóxico. Adaptar-se à independência foi difícil, mas também me trouxe uma sensação de liberdade. Eu finalmente podia me concentrar nos meus estudos e no meu futuro sem me preocupar constantemente com o que minha família tentaria tirar de mim em seguida. Meus pais não lidaram bem com as consequências. Eles inundaram meu telefone com ligações e mensagens, alternando entre ameaças e pedidos desesperados para que eu apagasse a postagem e voltasse para casa. Eles até tentaram distorcer a narrativa, alegando que eu tinha exagerado e que eles estavam apenas tentando ajudar Sarah em uma situação difícil. Mas, a essa altura, já era tarde demais. Todos sabiam a verdade. Decidi manter uma postura de contato zero. Bloqueei-os em todas as plataformas e garanti que não pudessem me alcançar. Também procurei aconselhamento jurídico sobre a possibilidade de obter uma ordem de restrição, caso eles não recuassem. Não foi uma decisão fácil, mas foi necessária. Eu não podia deixá-los me derrubar mais. No rescaldo, alguns parentes afastados entraram em contato, oferecendo ajuda e expressando arrependimento por não terem se envolvido antes. Minha faculdade até ofereceu ajuda financeira adicional após saber da minha situação, o que foi um grande alívio. Durante todo esse processo, cresci muito. Estou mais confiante e autossuficiente do que nunca. Meu desempenho acadêmico melhorou agora que não estou constantemente estressado com minha família. Também fiz novos amigos e construí uma rede de apoio em que posso realmente confiar.
Olhando para o futuro, estou focado em alcançar a independência financeira completa. Também estou seriamente considerando cortar os laços com minha família para sempre. O ciclo de toxicidade já durou tempo demais, e estou comprometido a quebrá-lo. Não vai ser fácil, mas estou determinado a construir um futuro melhor para mim, onde eu não precise ficar constantemente olhando por cima do ombro, esperando pela próxima traição. Então, Reddit, me pergunto: fui errado por me recusar a entregar minhas economias da faculdade para minha irmã e por tornar público o que minha família tentou fazer comigo? Já se passaram cerca de 3 meses desde que postei minha história original e muita coisa aconteceu. Quero agradecer a todos pelo apoio e conselhos. Isso realmente me ajudou a passar por momentos difíceis. Depois que me mudei e tornei público o que aconteceu, as coisas ficaram bem loucas. Meus pais e Sarah não lidaram nada bem com isso. Continuaram tentando entrar em contato comigo, alternando entre ameaças raivosas e tentativas de me fazer sentir culpado. Mantive firme minha regra de não contato, mas não foi fácil. Cerca de uma semana depois que saí de casa, minha mãe apareceu na casa do meu amigo onde eu estava ficando. Não faço ideia de como ela descobriu onde eu estava. Ela estava chorando e implorando para eu voltar para casa, dizendo que tinham cometido um erro e queriam consertar as coisas. Quase me senti mal por ela, mas então ela começou a dizer que eu estava destruindo a família e que Sarah estava sofrendo por minha causa. Foi aí que percebi que nada tinha realmente mudado. Disse a ela que saísse ou eu chamaria a polícia. Ela foi embora, mas não antes de dizer que eu estava partindo o coração dela. No dia seguinte, meu pai ligou para minha faculdade, tentando obter informações sobre minhas aulas e horários. Felizmente, eu já tinha conversado com a administração sobre minha situação, então eles não deram nenhuma informação a ele, mas me deixou assustado o fato de ele estar tentando me rastrear daquele jeito. As coisas pioraram quando Sarah começou a aparecer em lugares que ela sabia que eu frequentava. A biblioteca, a cafeteria perto do campus, até mesmo fora de algumas das minhas aulas. Ela tentou me encurralar, alternando entre gritar comigo por arruinar a vida dela e implorar para eu lhe dar o dinheiro. Ficou tão ruim que tive que mudar minhas rotinas e pedir a amigos que me acompanhassem entre as aulas. Cerca de um mês depois que saí, recebi uma ligação da minha tia, irmã da minha mãe. Ela disse que queria se encontrar e conversar. Fiquei hesitante, mas ela sempre foi gentil comigo, então concordei em encontrá-la em um local público. Quando cheguei lá, descobri que meus pais a haviam convencido a isso e que eles estavam escondidos em uma mesa próxima, esperando por mim. Senti-me tão traído. Saí imediatamente e bloqueei o número da minha tia também. As repercussões nas redes sociais continuaram. Meus pais tentaram fazer controle de danos, postando a própria versão dos eventos, alegando que eu era um filho problemático que havia roubado o dinheiro deles e fugido. Algumas pessoas acreditaram neles, mas a maioria viu através disso. Foi difícil ver amigos da família e parentes distantes tomando lados, mas fiquei grato por aqueles que ficaram do meu lado. Sarah levou isso a outro nível. Ela começou uma campanha em uma plataforma de arrecadação de fundos, alegando que era vítima de abuso financeiro e precisava de ajuda para escapar de uma situação familiar tóxica. Ela usou meu nome na campanha, distorcendo a história para parecer que eu era o abusador. Tive que contratar um advogado para fazer a campanha ser retirada do ar. Falando em advogados, meus pais ameaçaram tomar medidas legais contra mim. Eles alegaram que eu devia dinheiro a eles por me criarem e que tinham direito às minhas economias. Era ridículo, mas me assustou o suficiente para buscar aconselhamento jurídico. O advogado me garantiu que eles não tinham um caso, mas me aconselhou a continuar documentando tudo, apenas por precaução. Cerca de 2 meses e meio depois que saí de casa, recebi um e-mail surpreendente de Jack, o ex-namorado de Sarah. Eles terminaram alguns meses antes de tudo isso acontecer, e eu sempre pensei que ele era um cara decente que foi sugado para o drama da minha família. Ele pediu desculpas por não ter entrado em contato antes e disse que queria que eu soubesse que ele me apoiava. Jack me contou algumas coisas sobre Sarah que me chocaram. Aparentemente, ela estava traindo ele durante todo o relacionamento, muitas vezes com caras que podiam comprar presentes caros ou levá-la em viagens. Ele disse que ela estava sempre falando sobre como merecia um estilo de vida mais luxuoso e como era injusto que ela tivesse que trabalhar para conseguir as coisas. Isso me fez ver o comportamento dela de uma nova forma. Também descobri com Jack que Sarah foi demitida do último emprego por roubo. Meus pais encobriram tudo, pagando o que ela roubou para evitar que a empresa apresentasse acusações. Fiquei furioso por eles terem feito isso enquanto esperavam que eu entregasse minhas economias arduamente conquistadas. Cerca de 3 meses depois que saí de casa, recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia. Acontece que era meu avô, o pai do meu pai. Nós nunca fomos próximos. Ele morava em outro estado e só o víamos a cada poucos anos. Ele disse que soube o que aconteceu através de um primo e queria ouvir meu lado da história.
Fiquei cauteloso a princípio, depois do que aconteceu com a tia em quem confiei, mas enquanto conversávamos, percebi que ele estava genuinamente preocupado. Ele me contou que também teve seus próprios problemas com meu pai ao longo dos anos e que não estava surpreso com o que aconteceu. Ele se desculpou por não ter sido mais presente na minha vida e se ofereceu para me ajudar financeiramente, caso eu precisasse. Fiquei tocado com a oferta, mas disse a ele que queria me virar sozinho. Ele respeitou isso, mas disse que a oferta continuaria em pé, caso eu mudasse de ideia. Foi muito bom saber que eu tinha algum apoio da família. A conversa com meu avô me deixou curioso sobre outros membros da família com quem havia perdido contato. Entrei em contato com alguns primos do lado da minha mãe com quem eu sempre me dei bem. Um deles, Megan, me contou que também teve seus próprios problemas com meus pais e Sarah ao longo dos anos. Megan me contou algo que me deixou extremamente zangado, pois eu não sabia disso enquanto morava com eles. Alguns anos atrás, ela estava passando por um divórcio difícil e precisava de um lugar para ficar por algumas semanas. Meus pais inicialmente ofereceram para deixá-la ficar com eles, mas então Sarah reclamou que não queria Megan invadindo seu espaço. Meus pais a expulsaram depois de apenas 3 dias, deixando-a dormir nos sofás de amigos até que ela conseguisse encontrar um apartamento. Eu não conseguia acreditar que eles fariam isso com a família enquanto exigiam que eu entregasse tudo por Sarah. Enquanto tudo isso estava acontecendo, eu ainda estava tentando resolver minha situação de moradia. Os pais do meu amigo foram gentis o suficiente para me deixar ficar com eles, mas eu sabia que isso não poderia ser uma solução a longo prazo. Comecei a procurar um apartamento barato perto do campus, mas tudo estava fora do meu orçamento. Alguns dias depois, encontrei uma amiga de Sarah no supermercado. Ela tentou me fazer sentir culpado, dizendo que Sarah estava deprimida e que era tudo culpa minha. Perguntei se Sarah havia contado toda a história para ela. Ela admitiu que só conhecia a versão de Sarah. Eu contei o meu lado da história, e pude ver a dúvida aparecendo na expressão dela. Ela saiu parecendo confusa, e eu senti uma pequena sensação de satisfação. No dia seguinte, recebi uma ligação do banco. Alguém havia tentado acessar minha nova conta usando meu número de seguro social. O banco identificou como uma atividade suspeita e bloqueou a tentativa. Eu sabia imediatamente que tinham que ser meus pais. Fiz um boletim de ocorrência e comecei o processo de colocar um congelamento no meu crédito. Fiquei abalado com o quão longe eles estavam dispostos a ir. Decidi que era hora de tomar medidas mais sérias. Voltei ao advogado que consultei antes e comecei o processo de obter uma ordem de restrição contra meus pais e Sarah. Foi uma medida drástica, mas eu senti que não tinha escolha. No dia anterior à audiência da ordem de restrição, recebi uma ligação frenética da minha mãe. Ela estava chorando, dizendo que soube sobre a audiência e implorando para que eu não levasse adiante. Ela disse que isso destruiria a família e arruinaria as vidas deles. Eu disse a ela que eles deveriam ter pensado nisso antes de tentar roubar de mim e me assediar, e desliguei o telefone. A audiência em si foi intensa. Meus pais e Sarah apareceram com um advogado próprio. Eles tentaram me pintar como um filho ingrato e problemático que estava descontando na família amorosa, mas eu tinha provas. As mensagens de texto, os e-mails, as postagens nas redes sociais, os registros bancários. O juiz viu através do ato deles e concedeu a ordem de restrição. Depois da audiência, quando eu estava saindo do tribunal, Sarah tentou se aproximar de mim mais uma vez. Ela parecia péssima, como se não estivesse dormindo. Ela começou a dizer algo sobre como estava arrependida, mas então seu rosto se contorceu e ela cuspiu. Espero que você esteja feliz agora que arruinou nossas vidas. Um oficial de justiça interveio e a levou embora. Foi a última vez que a vi. Eu também comecei a procurar um trabalho de meio período para ajudar a cobrir minhas despesas de moradia. É difícil equilibrar trabalho e escola, mas é bom ser completamente independente. Estou determinado a seguir em frente sozinho. Não vou mentir, tem sido alguns meses difíceis. Há dias em que sinto falta de ter uma família, mesmo que fosse disfuncional. Os feriados são especialmente difíceis. Então, é assim que as coisas estão agora. Ainda estou processando tudo o que aconteceu, mas estou seguindo em frente. Já se passou cerca de um ano desde minha última atualização, e não consigo acreditar em quanto as coisas mudaram. Quero agradecer a todos pelo apoio contínuo durante essa jornada. O encorajamento de vocês significou mais do que vocês podem imaginar. Após a audiência da ordem de restrição, as coisas ficaram quietas por um tempo. Eu pensei que talvez minha família finalmente tivesse entendido a mensagem, mas você sabe o que dizem sobre a calmaria antes da tempestade. Há cerca de 3 meses, recebi uma ligação inesperada do meu tio, o irmão do meu pai. Nós nunca fomos próximos, mas ele parecia genuinamente preocupado. Ele me contou que as coisas tinham saído de controle com meus pais e Sarah. Aparentemente, Sarah se envolveu com algumas pessoas suspeitas e estava devendo muito dinheiro a elas.
Meus pais, em sua infinita sabedoria, fizeram uma segunda hipoteca na casa para tentar pagar as dívidas dela, mas não foi suficiente. Uma noite, essas pessoas a quem Sarah devia dinheiro apareceram na casa dos meus pais. A situação ficou feia. Meu tio não tinha todos os detalhes, mas disse que a polícia estava envolvida e meu pai acabou no hospital com um braço quebrado. Aqui é onde as coisas ficam realmente bagunçadas. Meus pais, apesar de tudo, ainda estão tentando proteger Sarah. Eles disseram à polícia que foi apenas um assalto aleatório, mas a verdade acabou se espalhando na família sobre o que realmente aconteceu. Alguns dias após a ligação do meu tio, comecei a receber mensagens dos meus pais novamente. Eu os desbloqueei porque eles ainda são meus pais. Esse foi um grande erro que eu cometi. Eles estavam implorando para que eu voltasse para casa, dizendo que precisavam da minha ajuda. Eles até tentaram me fazer sentir culpado, dizendo que, se eu tivesse dado dinheiro a eles quando pediram, nada disso teria acontecido. Você acredita nisso? Eles ainda estão tentando de alguma forma fazer com que isso seja culpa minha. Ignorei as mensagens deles. Também consegui economizar o suficiente para me mudar da casa do meu amigo para um apartamento melhor em um prédio mais seguro. É um pouco mais longe do campus, mas vale a pena pela paz de espírito. Mas então Sarah apareceu no meu apartamento, ignorando a ordem de restrição. Não faço ideia de como ela descobriu onde eu moro, já que eu havia me mudado recentemente. Ela estava um desastre, chorando e implorando por dinheiro, dizendo que estava em perigo. Eu disse a ela para ir embora ou eu chamaria a polícia. Ela gritou que eu estava matando ela e que, se algo acontecesse com ela, seria culpa minha. Foi horrível. Liguei para meu advogado logo depois disso e estamos no processo de estender a ordem de restrição para incluir meu endereço atual. Também tive que informar meu senhorio e vizinhos sobre a situação, caso Sarah ou meus pais tentem alguma coisa. Além de todo esse drama, descobri através de outros membros da família que meus pais têm dito a todos que fui eu quem colocou Sarah em apuros. Eles estão alegando que fui eu quem a apresentou a essas pessoas suspeitas e que eu também devo dinheiro a elas. É um completo absurdo, mas alguns parentes estão acreditando. Tive que bloquear várias pessoas nas redes sociais por causa das mensagens odiosas que estava recebendo. No entanto, fiz alguns grandes amigos ao longo do último ano. Eles se tornaram como uma família escolhida para mim. Estamos até planejando uma celebração juntos. Quanto às últimas atualizações sobre meus pais e Sarah, soube através de boatos que eles estão enfrentando a execução hipotecária da casa. Parte de mim se sente mal por eles, mas uma parte maior sabe que eles trouxeram isso para si mesmos. Não posso deixar de pensar em como as coisas poderiam ter sido diferentes se eles apenas tivessem respeitado meus limites e me tratado com justiça. Então, é assim que as coisas estão agora. Mais uma vez, obrigado a todos pelo apoio durante essa jornada. Eu não poderia ter feito isso sem vocês. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.